Olá, como vai você? Tudo bem? Nós estamos muito bem e olha, Ponto de Vista está começando e hoje nós vamos falar sobre recomeçar. Olha que legal, nós estamos recomeçando e vamos falar sobre recomeçar. Estamos recomeçando porque todos os dias nós recomeçamos, né? Então o poder de enfrentar aí as crises e escrever uma nova história é recomeçar. E falando em escrever, o nosso convidado do Ponto de Vista hoje é escritor, é empresário, é ele, Gustavo Martinez. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, prazer receber você. Oi, Rubio, o prazer é todo meu, gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Legal. Sobre recomeçar e maravilha, isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre algo que acontece conosco, como eu mesmo já citei, todos os dias a gente recomeça, né? Recomeçar. Você já parou para pensar que ao acordar a gente abre os olhos para o novo de novo? E aí então tudo recomeça? Gente, a prioridade máxima é cuidar para que o nosso novo possa ser o melhor possível, né? Gustavo, os recomeços, vamos falar deles, são mesmo revigorantes? É bom recomeçar aí em vários sentidos? É muito bom, né, Rubio? Eu acredito muito que eu, como empreendedor, nós somos desafiados a recomeçar todos os dias, porque todos os dias você tem um desafio novo e busca sempre ser melhor, né? Cada dia evoluir seus resultados, evoluir a sua empresa, evoluir o seu time. Então é algo que, para você ser um empreendedor, você é um visionário, você é uma pessoa que tem ali uma ideia que existe na sua cabeça e você tem que colocar aquilo dali em prática. E muitas vezes, né, o papel aceita tudo, mas na prática é onde vai surgindo as adversidades, os desafios, né, para você lidar ali com as situações do dia a dia. E o recomeçar, ele nasce disso daí, de você ou desistir e abrir mão daquilo que você planejou para sua vida, ou buscar outras alternativas para chegar naquele resultado, né? O que eu sempre falo com a minha equipe, papel aceita tudo. Mas se você tem uma visão de futuro atraente, que você acredita, que você é capaz de se preparar para chegar lá, esses desafios eles vão surgir. E você tem que ter a disposição de todos os dias recomeçar, né? Exatamente. Gente, eu vou explicar um pouquinho porque que nós convidamos o Gustavo para vir aqui hoje no programa. O Gustavo também teve um recomeço, mas um recomeço diferente. Ele iniciou como vendedor, né, de curso de inglês. Gustavo panfletou no semáforo, acreditou na visão de futuro e hoje ele tem uma escola com a sua marca, são mais de 10 escolas de inglês espalhadas por Campinas e toda a região. E aí é por isso que nós convidamos você, porque você também é escritor, tem livros, inclusive um título do livro é Recomeçar, né? Então, eu gostaria de saber de você, quando é que você percebeu que estava no momento de recomeçar? Legal. Rubia, eu acredito muito que esse momento desafiador foi durante a pandemia. Querendo ou não, a pandemia ela trouxe para a população mundial como um todo, né? Assim, 90% das pessoas foram afetadas de alguma forma. Ou na vida pessoal, ou com a doença, ou com perdas de luto, ou na vida profissional. Eu vi que durante esse processo aí 2020, 2021, muitas carreiras, muitas pessoas ficaram desiludidas com a projeção de vida que elas tinham, né, em suas carreiras profissionais e do nada tudo mudou. Uhum. E eu vivi esses dois cenários, infelizmente, né? Eu vivi tanto a parte do luto, tive pessoas que eu perdi, tios por Covid, depois nesse mesmo período eu perdi minha mãe. Em contrapartida, eu estava com a empresa ali fechada, com as 10 unidades, quase 200 funcionários. Então, eu estava bem naquele... a gente estava vivendo o caos do empreendedorismo, com as empresas fechadas. Em contrapartida, eu estava vivendo dentro da minha casa o caos da saúde que a Covid trouxe, né? Então, foi um momento assim, de muita reflexão
E são nesses momentos de adversidade, de reflexões que a gente tem na vida, né? Que é onde você tem que tomar decisões, né? Onde você canalizar a sua visão, a sua energia, é o que vai ditar o seu destino. E ali, como cristão, vivendo todo esse caos, eu decidi colocar o coração ali para Deus, e o objetivo de escrever esse livro, de recomeçar, era dar uma motivada nas pessoas ao entorno. Eu vi que tinha muitas pessoas que estavam presas a esses sentimentos, né, negativos, que adoecem a gente, né? É uma dosezinha de veneno que, se você vai alimentando ali, vai te colocando cada vez mais para baixo, no fundo do poço, né? Então, eu acredito que na minha vida existe o antes e o depois da pandemia, assim, sabe? Em todos os cenários, pessoal e profissional. E foi isso. Impressionante, eu acho que não só na sua, né, Gustavo, porque a pandemia foi um divisor de águas, né, na vida de todos nós, e se a gente não tem conosco aquela perseverança, né, aquela ousadia de vamos lá, pode vir que eu mato no peito e vamos embora pro gol, aí fica complicada a situação, né? Então você me falou desse seu livro, do livro Recomeçar, então o que motivou você, que era a próxima pergunta, mas você já acabou respondendo, o que motivou você a escrever o livro foi a situação que você estava vivendo diante da época da pandemia. Exatamente. Eu sempre fui igual, gostei muito de ler, né? Eu acredito muito no poder das transformações que um livro pode trazer na vida de uma pessoa. Como leitor de livros de empreendedorismo, de autoajuda, desenvolvimento pessoal, eu tenho muitos livros que agregaram muito valor na minha jornada para eu construir meus resultados. Sim. E ali, pô, na época tudo fechado, o empreendedor, tem a mente do empreendedor nunca para, né? Você sempre quer, tá agindo, tá em movimento, né? E eu falei, pô, chegou o momento de eu escrever um livro, né? Na verdade, durante a pandemia eu escrevi 2. Antes da pandemia eu já dava algumas palestras, treinamentos, mas eu nunca tinha escrito um livro. E muitas pessoas nas minhas palestras, pô, você tem que transformar o tema dessa palestra em livro, tal. Eu falei, chegou o momento, vamos... eu acredito que o livro, ele, principalmente o Recomeçar, ele é um livro que ele leva uma mensagem de esperança, sabe? Se a gente for estudar ali a história da humanidade, todas as personalidades que são vistas como pessoas de sucesso, pessoas que são referência e que viveram um milagre, passaram por adversidades. Então eu vejo que as adversidades, elas são as melhores portas para os milagres acontecerem. Então, se você for pegar desde a história bíblica até a história de personalidades atuais, e o livro Recomeçar, ele traz esses 2 tipos de histórias, né? Então, vamos citar um exemplo aí, pô, Jesus Cristo. A dor, ela faz parte da jornada do ser humano. Todo ser humano, ele está sujeito a passar por algum tipo de dor. A dor do abandono, a dor da traição, a dor da frustração, a dor de alguma situação negativa que pode acontecer na vida dele, a dor da cobrança. E se a gente for estudar a história de Jesus, por exemplo, como homem, ele passou por todos os tipos de dores. Jesus foi traído, Jesus foi caluniado, Jesus sofreu agressão. Tem até uma passagem na Bíblia que, no seu momento de dor física, ele fala, Pai, se possível afaste-se de mim esse cálice, mas logo em sequência, que seja feita a tua vontade, não a minha. E da maior dor ali de Jesus, a crucificação, depois de ele ter sido traído, cuspido, abandonado, nasceu o maior milagre que mudou a história da humanidade, né? Tem o antes e o depois de Cristo. E se a gente for trazer para personalidades atuais, todas as grandes personalidades são pessoas que tiveram muitas lutas durante a sua vida, e essas lutas se fortaleceram. E ter lutas e derrotas não ausentaram elas de viverem esse milagre, sabe? Essas derrotas que tiveram na vida foram combustível para elas continuarem se desenvolvendo, né? Como pessoas, como profissionais, pessoas que se tornaram referência. Então, por exemplo, ali no livro, eu escrevi ali em 2022, eu coloquei a história do Messi. Pô, o Messi, todo mundo conhece o Messi, né?
E o Messi, pô, hoje ele é o ídolo maior dessa geração do futebol, ganhou a Copa do Mundo, é super amado no seu país, mas até uns 2 anos antes de ele ganhar essa Copa do Mundo, ele era muito criticado e, assim, de uma forma bem agressiva e muitas vezes até bastante doentia, assim, por uma boa parte da imprensa do seu país, né? Por ele não ter alcançado um título pela sua seleção. E muitos desistiram, né? Se a gente acompanha o futebol da Argentina, muitos craques desistiram da seleção por causa dessa pressão que é um país que ama muito futebol e tudo mais, faz em cima dos jogadores. E ele persistiu e o milagre aconteceu, entendeu? Então, e tem muitas histórias, assim, e essas histórias me inspiraram muito, assim, a continuar lutando, sabe? Mesmo vivendo esse período de caos, se você tiver fé, se você tiver resiliência, se você acreditar, isso não vai te isentar de ter dias ruins, de ter dias de lágrimas, de ter dias de dor, mas em algum momento o milagre ele acontece, assim, quando você coloca a sua persistência, a sua resiliência à prova, em algum momento o milagre ele volta a acontecer e vai, sabe? Maravilha. Então, no seu ponto de vista, recomeçar, né, seria o combustível que move o nosso dia a dia? Recomeçar é preciso? Quando eu não preciso recomeçar, não tem algo novo, não tem nada de novidade e eu não consigo seguir, continuar? Seria isso? Seria isso. Eu acredito que todas as pessoas têm que ter algum tipo de sonho, algum tipo de projeto na sua vida. Seja projeto pessoal, projeto profissional, algo que te motive a acordar todos os dias e você sentir valor na sua vida. Muitas vezes nós só percebemos o valor das coisas quando nós perdemos, quando nós não temos mais, sabe? E o recomeçar, eu acredito que é isso que você falou, Rubi, é você ter esse combustível de lutar por algo que faça o bem e mesmo que tenha situações adversas e situações que te desmotivem no meio do caminho, mas mesmo com esse cenário sem esperança, você continuar tendo a esperança ali no seu coração. Muito bem, olha só que legal, estamos recebendo aqui nos estúdios a participação do empresário, escritor Gustavo Martinez. O assunto nosso é recomeçar. Agora, Gustavo, existe um padrão que a gente deve seguir para recomeçar? Hoje a gente vive em meio de padrões, né? Padrão de beleza, padrão de vida, de família, de sucesso. Até que ponto isso tudo é válido e deve nortear as nossas vidas no seu ponto de vista? Conta pra gente. Os padrões. Os padrões. Eu colocaria no meu ponto de vista um outro nome. Eu acredito que toda pessoa, quando ela performa em algo, ela tem um método. Okay. Às vezes não é nem um método na teoria, mas é um método que é uma rotina que ela cria ali, um padrão que ela cria ali na vida dela, perfeito, né? Então, por exemplo, até durante esse período de pandemia, quando eu estava vivendo o auge ali desse caos emocional, tanto do empreendedorismo quanto da parte familiar, uma coisa que me fez muito bem foi começar a voltar para as atividades físicas, né? E aí eu coloquei como padrão de manhã, eu funciono dessa forma. Mas às vezes o que funciona para mim não funciona para outra pessoa. Então assim, a primeira coisa do dia, acordou, tomou café da manhã, atividade física. Faça chuva, faça sol, tá 40 graus, tá menos 10, mantenha o hábito de você fazer algo que te faça bem, sabe? Então acredito muito o padrão da pessoa sim, mas não da sociedade. Acredito que cada pessoa funciona de uma forma, mas ela criar hábitos, né? Criar métodos para... As metas, elas são alcançáveis quando tem um método de execução. Eu acredito muito nisso. Então você tem um padrão ali de comportamento, de mentalidade, de algo que te faça bem para você seguir na direção ali do que você está buscando para sua vida, né? No caso, esse padrão teria que ser criado por você próprio, não seguir o padrão já criado aí por outras pessoas, né? Igual você vê a internet, né? A internet, as redes sociais, hoje em dia incentivam a você
seguir alguns tipos de padrões já executados, que já existem, então aí a pessoa acaba perdendo um pouco da personalidade, né? Então, o padrão que a gente fala aqui, o padrão que você fala, do seu ponto de vista, é seguir aquele padrão em que você faz o seu planejamento, você faz a sua execução e você busca o seu recomeçar por você, não seguindo o padrão do outro, é isso? Exatamente, eu não acredito muito nesse mundo da internet. Aqui na internet muitas pessoas vendem aquilo que elas querem, mas eu acredito muito na modelagem. Por exemplo, na minha vida eu tive muitos mentores, pessoas que me ajudaram muito, assim, que me treinaram, tanto para a vida pessoal quanto para os resultados profissionais, né? Então, por exemplo, eu sou empreendedor há 14 anos, eu tenho a minha empresa, uma rede de escola de inglês. Completamos agora 14 anos no mercado. Mas antes de eu ter a minha empresa, eu trabalhei 6 anos numa outra rede de idiomas, onde eu tive grandes mentores que me ensinaram trabalho, que são meus líderes até hoje, né? A gente tem aquela pessoa que te ajudou no passado, são as minhas referências até hoje, entendeu? E então eu acredito muito de você buscar essas referências, né? Nós somos... as pessoas que nós nos envolvemos, de alguma forma, elas vão ditar o ritmo da nossa vida, né? E então, assim, eu acredito muito nesse tipo de referências, pessoas próximas, né? Lógico que na internet também tem muita coisa boa, muitas pessoas que, de fato, eu vejo que a internet é um grande canal de comunicação e tem muitas pessoas que viveram aquele processo, passaram pela estrada daquilo que elas estão mostrando, né? E quando tem resultado, eu acredito que é um exemplo para você seguir, né? Mas assim, às vezes a maneira que funciona para um, para o outro vai funcionar diferente, né? Exatamente. Você se encaixar, você habituar aquilo que faça bem para você, né? Muito bem, olha que bate-papo legal, né? E a gente leu um pouquinho da sua história e você até foi panfletar no sinal, você foi vender, porque trabalhava numa escola de idiomas e você vendia os cursos, é isso? Como é que funcionava essa história para que a gente precisa saber um pouquinho de você, da base, para a gente poder mostrar para as pessoas que todo mundo, né, passa aí por situações de desafio, situações desafiadoras e que essas situações são o trampolim para algo melhor e por isso o recomeçar, né? Como que era para você levantar de manhã e saber, poxa vida, vou ter que encarar? Você se imaginava hoje viver uma vida que você vive, levar para as pessoas o tipo de conhecimento que você leva? Não imaginava, sou muito grato a Deus, acho que Deus me colocou em lugares assim que eu nunca imaginei que como vendedor de curso de inglês um dia eu poderia chegar. E na verdade eu tinha 19 anos de idade, eu tinha acabado de me formar ali no 2º grau, tentava buscava emprego, tinha pouquíssimas oportunidades, até que eu tive a oportunidade de entregar um currículo para uma escola de inglês. E eles falaram, se você atingir essas metas, passaram algumas metas de vendas, você tem a oportunidade de se tornar gerente da escola. Só que assim, você não vai ter salário fixo, você só ganha comissão. Então, vendeu, ganha o dinheiro da semana. Não vendeu, volta para casa com o bolso vazio. E aí naquela época era muito vendas de prospecção. Então assim, eu batia de porta em porta mesmo, aquele vendedor antigo. Não existia lead, não existia nada, né? Não existia nada. Internet também, né? Tipo assim, vender pela internet, não ainda, né? Não tinha. Não, né? Depois de alguns anos que nasceu o Orkut, Facebook, Instagram, já estava começando com a Newcastle. Mas assim, para mim foi uma experiência muito legal. Eu fiquei 1 ano trabalhando só por comissão. E aí em 1 ano eu me tornei gerente dessa empresa, bati as metas de vendas. E foi muito legal, porque assim, acho que foi ali, sem perceber, naturalmente fui criando essa mentalidade empreendedora. Se eu vendia, quando eu vendia bem, ganhava acima do que eu esperava ganhar. Quando eu vendia mal, não ganhava abaixo do que eu precisava para viver. Então, assim, e o empreendedor é isso, o empreendedor é aquele, você acredita numa ideia, você aposta suas fichas nessa ideia e você não tem garantias de resultado. Então você tem que se mover para alcançar aqueles resultados. Então, eu sou muito grato a ter tido essa oportunidade, porque me treinou mesmo
naturalmente a depois ser empreendedor só foi uma consequência de ter trabalhado 6 anos nessa rede, sabe? Então, no seu ponto de vista, o que trouxe a Newcastle, o que trouxe aí o Gustavo Martinez foi o início lá, nos 19 anos, trabalhando nessa rede, vendendo, tentando atingir a meta para poder ser o gerente da empresa. Exatamente, pô, foi exatamente isso. E aí, na época lá, eu entrei em grandes empresas para vender o curso, fui palestrar na IBM, fui palestrar na Unicamp, na Bosch, CPQD, grandes empresas que nós temos aqui na nossa região, né? Eu com 19 anos, nunca tinha estudado inglês na vida e estava ali, né? Sempre estudei em colégio estadual, tal, aqui em Campinas mesmo, e estava ali palestrando para colaboradores dessas instituições para vender o curso de inglês, a metodologia, tal. E foram abrindo grandes portas que, lógico, você gagueja ali, dá aquele frio na barriga, né? Você, pô, com 19 anos vendendo o curso para pessoas de 30, 40 ali. E só que foram grandes aprendizados, grandes parcerias. E quando tem o trabalho, a dedicação, assim, Deus vai abençoando. Eu sou muito grato assim, a essas oportunidades, a cada desafio, a cada sentimento também, a cada mês que eu não bati a meta, porque ou você desiste, que dá vontade de você jogar tudo pro alto, ou você vai recomeçar. Vamos continuar, esse mês vai ser melhor, esse mês eu vou alcançar, o que eu não fiz de legal no mês anterior que eu não atingi o resultado. Então sempre fazer essa autoanálise, sabe? Tipo, o que faltou? Teve vários meses que eu não alcançava uma meta por desleixo meu, aquele mês que você empurra com a barriga, que você vai levando a vida no piloto automático, né? E a vida ela passa, a vida só caminha para frente. Muitas pessoas se prendem a viver uma vida no piloto automático, né? Então, nesse mundo de vendas, de trabalho por prospecção, eu fui aprendendo naturalmente essas coisas, sabe? Se você tem uma meta, um sonho, você não pode viver no modo automático. Não é todos os dias que você vai ter a disposição de ir lá e alcançar. Mas vai seguindo ali. Não se acomoda, sabe? A acomodação é o sofá ali da zona de conforto, entendeu? E a zona de conforto, nada cresce na zona de conforto, não é mesmo? Ó, essa câmera aqui, olha comigo, porque a gente vai por intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta. Gustavo está aqui com a gente, estamos falando de recomeço. Você que está chegando agora aqui na TV Câmara Campinas, seja muito bem-vindo. Está no ar o nosso ponto de vista, Gustavo Martinez, com o livro Recomeçar, aqui falando sobre recomeços e falando que o recomeço faz parte da nossa vida todos os dias. Inclusive agora, a gente vai para o intervalinho e depois a gente recomeça. Fique com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Estamos de volta com o nosso ponto de vista, estamos recomeçando, tá vendo só como a todo momento a gente pode recomeçar? Estamos recebendo aqui o nosso convidado, o Gustavo Martinez, ele que é empresário, escritor e uma pessoa que acredita muito nos recomeços, porque teve aí um recomeço espetacular depois de perdas e, enfim, lutas, né? Não há vitória sem luta. Então, depois de muita luta, ele recomeça, volta, né? Depois da pandemia, volta aí com a empresa, com a escola de idiomas. E aí também, depois da perda, né, de pessoas, entes queridos, também consegue retomar, apesar da dor, ele recomeça e recomeça trazendo o livro Recomeçar, né? Que é um dos livros, assim, acho que mais interessantes que a gente pode ler, porque aqui você tem a oportunidade de entender realmente o que é o recomeço, né? E, Gustavo, nós temos aqui na redação o seu livro, a nossa direção trouxe para a gente o ano passado, e assim, a gente vai dividindo o livro, né? Ó, essa semana eu leio, daí passa para o outro, daí passa para o outro, e agora você trouxe mais livros para a gente, ó, que legal, pessoal, né? E aí a gente vai repassando
passar para a nossa equipe, porque é interessante esse livro. E conta pra gente como é que surgiu a questão do Oscar Schmidt aqui no livro, né? Porque ele é um grande atleta e uma pessoa que a gente sabe que recomeça, aliás, todos os dias. Aí o recomeçar do Oscar Schmidt, o que eu digo é, ele ia para um jogo, né? Treinava, se moldava tudo para aquele jogo e aí ganhava, beleza, no outro dia recomeça e continua, mas aí quando perde, faz o quê? Desiste, né? Pendura a chuteira? Não, vai se preparar novamente, vai recomeçar. E ele é uma pessoa que exemplifica muito bem a palavra recomeço e ele também é um dos que fazem aqui, são destaques aqui no seu livro. Explica pra gente como é que foi isso. Ô Rúbia, o Oscar Schmidt, ele me deu a honra de escrever o prefácio aqui do livro. Ele se tornou um grande amigo nosso, da nossa escola, um grande parceiro. Eu conheci ele no ano de 2020, através do primeiro livro que eu lancei, que chama Managers, que é um livro mais com foco em vendas, empreendedorismo. Aí o livro chegou no Oscar, o Oscar me chamou no Instagram, nós começamos a conversar e nós matriculamos ele na escola. E aí dali pra cá nosso relacionamento só cresceu. O Oscar e a esposa dele, a Cris, são pessoas queridas e que nos ensinaram muito, assim, essa mentalidade que ele teve durante toda a vida como atleta, principalmente na época da pandemia, nós conversávamos muito, né? E aí ele contou muitas histórias, eu falo que até foi um grande mentor aí que eu tive na vida, pelos aprendizados que eu tive com as suas histórias, né? Então, todo atleta, ele é desafiado a sempre estar se desenvolvendo, né? Então, em um ano você ganhou tudo, no ano seguinte perdeu zera tudo, e começa assim tudo de novo, vai, né? E ele falou que essa mentalidade que ele teve através do esporte direcionou a vida dele. Então, por exemplo, o Oscar, ele é o maior pontuador da história do basquete mundial. O Oscar, ele ganhou os Jogos Pan-Americanos contra os Estados Unidos, que era o Dream Team, a seleção do Michael Jordan lá nos Estados Unidos, né? Então acredito que o Oscar é um atleta, assim, pro Brasil, que eu colocaria ele na mesma prateleira ali de Pelé, de Ayrton Senna, de Ronaldo Fenômeno e tantos outros grandes nomes, né? Que o nosso país já gerou aí pro mundo, né? Pessoas que levaram o nome do nosso país para fora, com honra, além dos resultados como esportista, mas uma pessoa de integridade, de caráter, né? E o Oscar, ele também enfrentou aí nos últimos anos lá um tumor na cabeça, e ele tem essa mentalidade assim de perseverança, sabe? As oportunidades que eu tive de falar com ele sempre foi um cara assim que me motivava, sabe? Tipo, a energia que ele transmite assim, você fica renovado, você fala, poxa, eu não posso reclamar da vida, eu tenho que lutar, eu tenho que ir pra cima, se eu tenho um sonho eu tenho que buscar, porque foi dessa forma que ele construiu a história dele, né? E se tornou essa referência no mundo do basquete. E ele deu a honra, eu fiz esse convite ali sem pretensão, né? Até envergonhado. Pô, Oscar, você escreveria aí e ele aceitou na hora, leu o livro e tal. Primeiro eu preciso ler o livro, ver se eu me identifico com a mensagem, com o conteúdo. E aí ele me deu essa honra, e eu sou muito grato ao Oscar, assim, foi uma das pessoas mais incríveis aí que eu tive a oportunidade de me conectar aí nos últimos anos. Sou muito grato mesmo ao Oscar e a toda a família dele aí, de verdade. Muito bem, muito bem. Então, nós estamos falando sobre recomeçar. Vamos lá. Aceitar a mudança pode ser um processo desafiador, especialmente quando a mudança é abrupta, indesejada ou cheia de incertezas, né? Você falou do Oscar aí sobre a questão do tumor, a gente pode até colocar referência, né, nessa frase que eu acabei de dizer. Então eu gostaria do seu ponto de vista. Resistir à realidade apenas aumenta a dor e o sofrimento. Você acredita que quando a gente permite que a resistência desapareça, nós criamos espaços para a verdadeira cura? Quando a gente permite que a resistência desapareça, a gente para de resistir e a gente começa a abrir horizontes para seguir.
né? Não resiste mais. Vamos embora, vamos seguir. Você acredita, no seu ponto de vista, que aí é o começo da verdadeira cura para que a gente possa, assim, pegar o caminho do recomeço? Eu acredito que para nós vivermos o renovo, né, na nossa vida, na nossa história, nós temos que limpar o terreno do passado, né? Ao longo da nossa trajetória de vida ali, da nossa estrada, eu acredito que todos nós nascemos com um terreno limpo. E conforme nós vamos vivendo esse terreno, nós vamos colocando coisas, né? Sementes boas e sementes não tão boas, que podem ou nos trazer aprendizados ou podem nos fazer ficar escravos dessas situações. Então acredito que todo renovo da vida, você limpa o seu terreno, se desprende para você abrir espaço para coisas novas surgirem ali, novas oportunidades, novas portas, né? Se desprender do passado para viver o seu futuro, né? Olha aí que legal, né? Não resistir mais, né? Tipo assim, se livra da resistência e segue o novo, segue para o recomeço. E muitas vezes recomeço esse que pode ser doloroso ou não, mas na maioria das vezes porque o recomeço traz para a gente um ensinamento, né? No seu ponto de vista, qual foi o ensinamento que o seu recomeço trouxe para você? Eu acredito que o maior ensinamento que eu tive, assim, foi de você acreditar, sabe? Que as tempestades, as dores são inevitáveis, né? Na vida. De fato, tem dia que vai doer muito alguma situação que você está passando. Através desse livro, ele me conectou com muitos leitores e ele levou uma mensagem que a princípio eu não tinha essa visão que levaria. Então, por exemplo, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mulher que ela perdeu o filho dela no ano passado e ela: Gustavo, te cacei aqui porque o seu livro foi o maior presente que eu recebi de Natal e porque ele me trouxe essa mensagem de esperança. Eu recebi esses mesmos tipos de mensagem de empreendedores. Teve uma outra pessoa que falou que chorou enquanto leu um capítulo do livro, porque ela estava vivendo exatamente aquela situação na empresa dela, sabe? Então, esse livro ele trouxe essas oportunidades de conhecer histórias, né, de pessoas que tiveram alguma situação de dor, mas não se entregaram a elas, entendeu? A essa dor, sabe? Muitas pessoas, quando elas ficam presas a esse sentimento, o futuro delas, na verdade, é o passado, porque elas estão projetando para o futuro aquela dor do passado. E no dia a dia isso vai adoecendo, sabe? Então, acredito que esse é o maior aprendizado da vida, sabe? A vida ela é linda, a gente tem que viver, você tem que ter sonhos, projetos, você tem que ter alegria, você tem que dar valor em cada situação, mas isso não vai te deixar inerente a passar por períodos desafiadores, né? E é isso, eu acredito muito nisso, assim, depois que eu principalmente com essa questão da minha mãe, eu vi que durante a pandemia eu reclamava muito. Poxa, eu trabalhei tanto, construí tanta coisa, e para me manter na pandemia eu fui sacrificando patrimônios para manter a empresa durante o período que estava fechado. Eu falei, pô, vamos lutar, nós não demitimos nenhum funcionário na pandemia, por causa da pandemia, mantivemos todos, porque se a nossa empresa cresceu foi através de um time, não foi o Gustavo, foi o grupo de mais de 100 pessoas que tinham ali, trabalhando todos os dias para aquilo acontecer. Então não seria na primeira adversidade que eu ia desfazer tudo aquilo. Só que eu reclamava muito, até que eu recebi esse diagnóstico da minha mãe. Então eu vi que tudo aquilo que eu murmurava, que era sobre trabalho, tudo aquilo eu vi que era problemas fáceis de ser solucionado com aquilo que eu estava enfrentando naquele momento. Que aquilo sim para mim tinha valor, sabe? Aquilo trouxe de fato uma reflexão verdadeira. E de você receber diagnóstico de uma pessoa que você ama e não receber diagnóstico de não ter esperança, que já estava em situação grave
e ela não teve nunca nenhum sintoma disso, nunca vi ela passar por nenhum problema de saúde, nunca vivi essa rotina de hospital, e do nada caiu uma bomba assim que ressignificou tudo. E quando você passa por esse momento, e por mais que a gente conhece esse tipo de dor e que todas as pessoas são, em algum momento vai passar por isso, quando você passa é uma dor que de fato rasga ali seu coração, sabe? E eu falo tranquilo sobre isso porque, pô, entregar o coração a Deus e ter fé. Só que traz esse ressignificado na vida. Porque ou você enfrenta isso com Deus, com oração e entregando seu coração mesmo ali para Jesus, ou você se entrega a essa dor e, meu, você pira, porque machuca, é uma dor que fere, é uma dor que é um... Não realmente tira as forças, né? Sim, que é uma etapa da sua vida que está sendo enterrada ali junto, sabe? E então, se você não tiver ali aquela coisa de, vamos lá, né? O propósito, vamos recomeçar, não vai, né? Sim. Então... É sobre recomeçar todos os dias, né? Vamos lá, a busca de quem eu sou, né? Reconhecer o fato de que você, ou nós, não somos um produto, né? Acabado. Quem sabe quando chega, não presta para mais nada, acabou, né? Então, se a gente reconhecer que a gente não é um produto acabado e que a vida é um processo contínuo de mudança, né? Isso é importante. Especialistas afirmam que a gente pode passar a vida toda buscando se encontrar quando a gente não reconhece o nosso verdadeiro eu, né? Então, a gente fala de reencontro, a gente fala de recomeço, mas a gente precisa voltar para dentro para reconhecer quem somos, né? Qual que é o seu ponto de vista nessa questão do reconhecimento para poder iniciar esse recomeço? É necessário primeiro um reconhecimento para depois um recomeço? Ou no recomeço a gente acaba nos reconhecendo? Ó, legal a pergunta, viu, Rúbia? Recentemente eu fui fazer uma palestra para universitários e foi bem legal, me trouxe bastante reflexão, né? O tema da palestra, de forma bem resumida, era propósito. Para você entender a visão ali que eu tive. E aquela famosa frase que você encontra em todos os livros motivacionais: só vive o propósito quem suporta passar pelo processo. E eu fiz as perguntas lá: o que é passar pelo processo? Ah, você ter fé, você ter determinação, motivação, resiliência, preparo, não sei o quê. Todas as respostas que o pessoal ali falava estavam corretas, né, na teoria. E eu fiz uma outra pergunta que me trouxe muitas reflexões. Se você tem um propósito, um sonho, um objetivo, e você tem consciência de para você alcançar esse objetivo, você tem que passar por esse processo, que é você se dedicar e tudo mais, porque mesmo assim muitas pessoas desistem, né? E a resposta ali me surpreendeu. Muitas pessoas, a grande maioria, falou que desistiu de buscar os seus objetivos pelas críticas que eles receberam de pessoas próximas a ela. Ou seja, viram que não tinham aquela identidade, o que elas falavam que era um propósito, na verdade não era um propósito, elas desistiram por causa das críticas, né? Então acredito que você se permitir se conhecer é fundamental para você performar, né? Os especialistas dizem que nós estamos vivendo a geração Peter Pan, né? A geração que está em busca de conforto o tempo todo, que vive na terra do nunca e nessa ilusão, né? Principalmente por causa das mídias sociais. As mídias sociais, ela mostra o resultado final, a vida lá das celebridades, todo mundo é feliz, rico, milionário, mas não mostra as dores, as aflições e o quanto que passar pelo processo, né, o que forja o seu caráter ali como ser humano, né? Então, se você se conhecer, é fundamental para você performar, você se permitir viver os fracassos e as dores, é fundamental para você criar anticorpos, para você dar a volta por cima e fazer valer essa palavra a pena, né? O recomeçar
valer a pena mesmo na sua vida, sabe? Olha só que legal, né? Que bate-papo legal, porque é importante a gente falar sobre recomeço. E aí quando a gente fala assim, vamos recomeçar, daí tem algumas pessoas que nossa, mas tem que recomeçar todo dia. Poxa vida, a gente tem aí o milagre de recomeçar todos os dias, né? Ao você abrir os olhos, você está tendo aí um recomeço. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre recomeçar, nem que seja aos poucos, aos trancos e barrancos, recomeçar com a dor, recomeçar ou de repente sem querer, mas sabendo que tem, então dar os primeiros passos. Qual que é aí o segredo? A gente não conta, mas qual que é o segredo do recomeço? Deixa aí para os nossos telespectadores, por favor. A mensagem que eu gostaria de deixar é para você ter essa força para recomeçar. Em primeiro lugar, aí, entregue seu coração para Deus, sabe? Em muitos momentos ali de dificuldades, de desafios, de dores, é em Deus que eu encontrei esse conforto, sabe? Em muitos momentos de solidão, eles são importantes, por mais que muitas vezes machucam, para você se permitir se conhecer, se conectar consigo mesmo, resgatar sua essência, desenvolver a sua fé. Eu vi que todas as pessoas que são bem-sucedidas em suas vidas, seja ela pessoal ou profissional, coincidência ou não, são pessoas que têm fé, sabe? E a fé, ela cria... Eu acho que a fé é a chave é o segredo para você alcançar o sucesso. A fé, ela te dá combustível, a fé, ela te dá ânimo, a fé, ela faz você ter esperança num cenário sem esperança, a fé, ela faz você prosseguir num cenário onde as pessoas não acreditam em você, onde as pessoas estão te criticando, estão falando que você não vai conseguir. E então eu acho que a palavra-chave é a fé. Sabe, depois que eu busquei me conectar verdadeiramente com Deus, depois que eu busquei estudar todas as histórias da Bíblia, é o que a gente falou aqui no bate-papo, né? Todas essas histórias, todas as pessoas que criaram, que mudaram o roteiro e que estão ali na Bíblia, né? O roteiro de suas vidas, pessoas que levaram a mensagem de Deus. Antes delas viverem o propósito, elas tiveram muita dor, né? Então, antes de José ser governador, ele foi escravo. Exato. E temos tantas e tantas outras histórias, né? Então, só que eles nunca perderam a fé e nunca perderam essa conexão com Deus. Eu acho que esse é o segredo, sabe, Ruby? Eu acredito muito nisso. Acreditar, né? Acreditar nos recomeços e suportar, passar pelo processo e saber quem realmente você é, para entender o que realmente você busca. Exatamente, isso mesmo. Gustavo, olha, quero agradecer a sua participação. Gustavo Martinez, empresário, escritor, com a gente aqui no Ponto de Vista. Foi rapidinho, mas a gente conseguiu bater um papo legal. Falamos do recomeço, falamos do seu livro, né? E a gente agradece a sua disponibilidade, você conversar aqui com a gente, trazer um tema tão legal, tão interessante para tantas pessoas que, para nós, para mim, para você e para as pessoas que estão nos assistindo hoje, porque é importante a gente lembrar que nós podemos sim recomeçar, independente de onde você parou, a gente recomeça. Então, gratidão mais uma vez. Já está terminando o Ponto de Vista, viu como passou rapidinho? Passou rapidinho e gratidão, viu, Rubem? Uma honra estar aqui com vocês e de verdade mesmo, estou muito feliz aqui pelo convite. Quem quiser, leia esse livro aqui, Recomeçar, ele vai te levar aí uma mensagem de esperança. E tamo junto, viu? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração aqui, por todos vocês aí. Maravilha! Tá vendo só, gente? Esse foi o Gustavo Martinez, recomeçando, né? Trazendo aí um incentivo para você recomeçar, trazendo o ponto de vista dele também, que foi uma pessoa que precisou passar pelo recomeço, assim como eu, assim como você, e tem vários tipos de recomeço. Lembrando que a gente recomeça todos os dias com a oportunidade de abrir os olhos e respirar para viver mais um milagre. Então já é um grande recomeço. Agradeça sempre e não esqueça, recomeçar é preciso, viver o processo
e aí depois colher aí os louros do seu recomeço, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Você de casa, gratidão, obrigada por estar com a gente aqui no Ponto de Vista. Um beijo grande e a gente sempre se vê aqui na programação da TV Câmara Campinas. Valeu, até breve. Valeu.